Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Heitor Langiraf na área e hoje nós vamos explorar um verdadeiro tesouro literário, uma obra-prima da nona arte que vai deixar você arrepiado e fascinado. Estou falando dele, Do Inferno, de Alan Moore, uma HQ que desafia os limites da narrativa e mergulha nas profundezas mais obscuras da mente humana. Porém, antes de falarmos dessa maravilhosa obra, um aviso rápido aqui. Hoje, dia 18, às 18 horas, começa a Book Friday da Amazon e se seguirá até o dia 22, 23 horas e 59 minutos. A Amazon aí sempre promete bons descontos, de até 70% de desconto nos seus livros. Nice! E sempre quando chega essa data, o que eu faço? Eu já separo ali a minha lista de livros desejados para eu pegar a oferta assim que ela sair. Então fiquem ligados aí nos livros que vocês gostam para ver se não vai ter alguma promoção em cima deles, tá? Aproveita e passa aqui embaixo nos comentários e me conta quais foram os livros que vocês compraram, os livros que vocês encontraram aí numa promoção. Garimpem bem, viu? Aproveitem essa semana e boas compras a todos. Vamos lá, bora pro livro! Pessoal, essa daqui é uma jornada ao coração do terror vitoriano. Assim, terror, horror, eu não diria tanto. Na minha opinião, foi mais um suspense. Eu acabei não tendo medo nenhum dessa obra. É verdade. E quem também leu vai concordar comigo. Em Do Inferno, Alan Moore reimagina aí o infame caso do Jack Stripador, nos transportando assim para as ruas sombrias e antigas de Whitechapel, em Londres, durante a Era Vitoriana, que foi ali o final do século XIX, início do século XX. Moore aqui ele nos apresenta uma teoria um pouco perturbadora. E se esse assassino fosse alguém da elite britânica? Gente, eu vou deixar o livro ele aqui de lado porque ele é meio pesadinho, tá? Mas eu vou pegar uns takes dele e deixar separado para vocês verem como ele é bonito. Não tem como, nessa capa aqui chama atenção demais. Bom, vamos lá. Do Inferno é uma genial criação do lendário Alan Moore, um dos maiores escritores do mundo se falando de quadrinhos. Aqui, Moore ele nos leva a uma jornada sombria e provocativa, que desafia as normais convenções e também explora os cantos mais sombrios da condição humana. E é claro, não vamos nos esquecer de citar Ed Campbell. Com sua arte excepcional, traz à vida cada detalhe desse pesadelo vitoriano. Sim, aquele foi capaz de criar uma atmosfera visual única e muito impactante. E para ser sincero com vocês, no começo, sim, eu estranhei um pouco esse ponto artístico aqui dele, mas em poucas páginas já começou a fluir bem. Então não encarei isso como se fosse um problema, como se fosse algo que chegasse a denegrir a obra como um todo. A obra aqui, essa história, ela é fictícia, mas vamos passar um pouquinho para os fatos reais. Quem foi, afinal de contas, Jack o Estripador? A verdadeira identidade de Jack Stripador, ela nunca foi confirmada de forma definitiva. E deve ser por isso que tem muitos livros, muitas obras aí, que falam a respeito desse tema. E esse nome, Jack o Estripador, ele foi denominado a um assassino em série que aterrorizou ali o distrito de Whitechapel, em Londres, no ano de 1888. Ele foi aí responsável por uma série de assassinatos brutais contra as mulheres, que ocorreram entre agosto e novembro desse ano. Devido à falta de provas conclusivas sobre os fatos, e também a idade avançada do caso, várias teorias e suspeitos surgiram ao longo do tempo. Alguns dos suspeitos aí mais conhecidos incluem John Druitt, que era um advogado e um jogador de cricket, que cometeu suicídio pouco tempo depois de todos esses assassinatos que aconteceram. Aaron Kosminski, acho que assim se pronuncia, um imigrante judeu polonês que sofria de transtornos mentais, e Walter Sickert, que era um pintor inglês. Algumas teorias da conspiração, elas dizem que o Jack Stripador ele não era uma única pessoa, mas sim um conglomerado, um grupo de indivíduos, incluindo médicos e pessoas importantes daquela época, que estariam aí envolvidos em uma conspiração maior. E foi em uma dessas teorias da conspiração que Alan Moore ele se inspirou para criar Do Inferno. É que assim, né, ele se inspirou num livro que falava sobre isso, né, que era o Jack the Ripper, The Final Solution, o livro escrito por Stephen Knight e foi publicado em 1977. O caso de Jack Stripador, ele permanece como um dos mistérios não resolvidos da história criminal. Vamos falar das vítimas. Jack Stripador é conhecido por ter supostamente assassinado 5 mulheres na área de Whitechapel. E essas mulheres, comumente conhecidas como as 5 vítimas de Jack Stripador, são Mary Ann Nichols, que era conhecida por Polly Nichols, que foi encontrada morta em 31 de agosto de 1888, na Bucks Row naquela época, hoje conhecida como Duard Street. Sim, pelo que você percebe, as ruas elas tiveram nomes alterados com o passar do tempo. E ela foi a sua primeira vítima, Annie Chapman. Seu corpo foi encontrado em 8 de setembro de 1888.
no quintal de uma casa, mas a Chapman era conhecida por ser uma mulher sem teto. Terceira, Elizabeth Stride. Seu corpo foi encontrado na noite de 30 de setembro de 88. Os especialistas acreditam que o assassinato de Elizabeth foi interrompido antes que Jack pudesse completar todo aquele seu ritual de mutilação. Quarta é Catherine Eddowes, e também foi encontrada morta no dia 30 de setembro de 88. E a quinta e última, Mary Jane Kelly. E ela foi aqui encontrada brutalmente assassinada na sua própria casa, no número 13 da Miller Court, no dia 9 de novembro de 88. E conta-se que os ferimentos infligidos a ela assim, foram bem brutais, perturbadores e chocantes, até mesmo para a polícia da época. Parecendo até que o Jack ele queria, sei lá, encerrar com chave de ouro, né? E qual que é o método, o modus operandi de Jack Stripador? Como eu citei anteriormente, uma das vítimas, ele gostava de causar terríveis mutilações, e os seus ataques ali eram caracterizados com uma violência extrema e métodos brutais. E aqui eu vou citar algumas das práticas horríveis que ele realizava. Jack estrangulava suas vítimas, cortando o fluxo de ar, então levando a vítima à morte por asfixia. Ele também praticava esvisceração, que é daí que vem o nome de estripador. Sim, ele abria um corte no abdômen de suas vítimas e arrancava os seus órgãos de lá. Uma das características dele também é causar mutilações e cortes nas regiões genitais das suas vítimas, muitas vezes realizando ali cortes profundos. Há também relatos que contam que Jack ele removia alguns órgãos, como rins ou úteros das suas vítimas, demonstrando um grande conhecimento anatômico. E além de todas essas mutilações internas, ele também desfigurava o rosto das suas vítimas, fazendo aí cortes na face ou então até mesmo removendo partes do rosto. E depois de ler aqui essa HQ, eu fiquei me questionando, Jack Stripador, ele é considerado como qual tipo de assassino? Ele era um serial killer? Ele era um psicopata? E sim, ele é amplamente considerado um dos primeiros casos documentais de serial killer na história. E esse termo, serial killer, é usado para definir, para descrever uma pessoa que comete uma série de assassinatos premeditados e planejados ao longo do tempo, geralmente tendo ali um padrão específico, porém pode ter motivos variados. E Jack Stripador ele se encaixa nessa definição, pois essa série de assassinatos em Whitechapel ocorreu em um curto período de tempo e compartilhava essas características semelhantes. Quanto já a essa questão psicológica, de ser um psicopata ou não, é difícil de fazer uma avaliação precisa, justamente porque não há informações conclusivas da identidade de Jack. Porém, com base em suas ações violentas, seus métodos brutais e todo esse sadismo que ele apresentava nos seus crimes, especialistas e estudiosos especulam que Jack poderia sim apresentar um certo transtorno psicopata, que é quando a pessoa ela tem um transtorno de personalidade caracterizado pela sua falta de empatia, falta de sentimentos, remorso e também com um comportamento extremamente manipulador. E por que eu passei aqui por todos esses fatos reais sobre Jack Stripador? Porque aqui nessa obra do Inferno de Alan Moore, o modus operandi, as vítimas, a personalidade de Jack, que sim é apresentado pra gente já desde cara quem que é Jack Stripador, retratando parte da vida dele. É falado aqui sobre a sua ascensão como médico, também como membro da maçonaria e até mesmo como membro da realeza britânica. E a forma como Ed Campbell e Alan Moore eles apresentam isso pra gente, né, com a sua arte e com a sua narrativa, é realmente muito vivo. É um ponto de vista literário muito forte. Porém, eu não recomendo que esse livro ele seja lido por pessoas ali que tenham, vamos dizer assim, a mente um pouco fraca. Porque aqui ele mostra cenas de sexo, cenas dos assassinatos, questões psicológicas de Jack Stripador. Então eu recomendo que as pessoas que não gostam desse tipo de assunto não procurem ler esse livro. Nem você que é menor de idade, hein? E eu fiquei me questionando, poxa, por que esse livro se chama Do Inferno? E essa HQ ela recebe esse título justamente por causa da sua ligação com uma famosa carta que foi enviada à polícia de Londres naquela época. A carta, conhecida como Carta do Inferno ou From Hell, foi supostamente enviada diretamente pelo assassino e recebeu uma ampla atenção naquela época. E essa carta ela era escrita em tinta vermelha, com uma caligrafia grotesca, com palavras mesmo como do inferno e referências a tormentos eternos. Portanto, esse nome ele foi escolhido para trazer uma atmosfera mais sinistra e macabra dos assassinatos do Jack Stripador. E também fazer essa referência a essa carta notória, né? Gente, essa obra, essa HQ, ela é indispensável
porque Alan Moore ele realizou uma pesquisa muito minuciosa sobre essa era vitoriana e os assassinatos do Jack Stripador, para poder criar ali uma narrativa muito autêntica e detalhada para o leitor. Ele mergulhou em livros, não somente aquele que eu citei, o Jack the Ripper, né, que é o mais próximo da abordagem que ele queria trazer, mas ele também se baseou em documentos e vários relatos históricos para fundamentar a sua abordagem. E aqui ele também se esforçou muito para retratar com precisão os cenários, a cultura e as circunstâncias sociais daquela época, oferecendo assim um retrato fiel do contexto que os assassinatos ocorreram. E aqui eu não preciso nem citar, né, os personagens complexos que ele nos traz, não apenas o Jack Stripador. Temos os investigadores, as prostitutas, figuras e locais históricos, vários indivíduos marginalizados pela sociedade da época. Ele tenta explorar as motivações, as fraquezas e as histórias de cada um desses personagens aqui. Tenho aqui que citar também um pouco da arte de Ed Campbell, como eu já citei antes. É uma arte que no começo você vai ficar um pouco, né, achando estranho e tudo mais. Porém, os cenários, eu achei estranho os personagens, mas o cenário que ele traz ali, os prédios, os monumentos, nossa, é magnífico. Ele usa ali uma técnica de ilustração, usando somente o branco e o preto, criando ali um ambiente, uma atmosfera bem sombria. E isso eu achei muito legal. E eu preciso citar aqui também uma coisa muito interessante dessa obra completa, que são as anotações e os apêndices criados por Alan Moore. Esses extras aqui, eles fornecem informações adicionais, insights que o Alan Moore ele teve durante a sua criação, seu processo criativo ali, tornando então a sua leitura muito mais enriquecedora. Eu li esse apêndice completo? Não li. Mas eu tenho certeza que eu vou ler. Eu só não li porque eu tinha que ler esse livro rápido. Ele fazia parte do meu cronograma literário desse ano. Então eu não poderia ficar enrolando muito, porque eu quero trazer mais outros livros aqui para vocês. Se você é fã de mistério, de suspense ou então de narrativas envolventes, Do Inferno é uma leitura obrigatória para você. Agradeço profundamente a todos que me acompanharam nesse breve mergulho aqui sobre essa obra. Se você ainda não leu e pretende ler, prepare-se para uma jornada inesquecível pela mente insana de Alan Moore. Espero ter aqui conseguido abordar todos os temas, todos os pontos que eu gostaria referente a essa obra. E é isso, pessoal. Deixa eu terminar o vídeo aqui com o livro na mão. Inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos fascinantes como esse, sobre literatura, quadrinhos e cultura. Não esquece de passar aqui embaixo, dar sua curtida, comenta aí embaixo o que você quiser, eu vou te responder, pode ter certeza. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que eles conheçam a grande obra-prima de Alan Moore. Até a próxima, um grande abraço, fui!